Se tu é mãe, tu tá buscando emagrecer, mas sente que a rotina com as crianças suga toda a tua energia, esse vídeo aqui é para te ajudar a se sentir mais motivada e empoderada durante esse processo de busca de emagrecimento, porque a gente sabe que é difícil, é muito difícil conciliar tudo isso que tu tem na tua lista de tarefas. Então, o objetivo do vídeo aqui hoje não é adicionar mais uma coisa para tu fazer, e sim te ajudar a ter mais tranquilidade e leveza nessa rotina para conseguir também ter o teu momento de autocuidado. Porque na verdade, no momento em que tu tem mais energia, mais disposição, tá se sentindo melhor, tu também consegue cuidar muito melhor da tua família. Então seja bem-vinda a um episódio de Além do Peso, que é um quadro aqui meu no YouTube, onde a gente fala sobre as dificuldades e os atalhos na tua jornada de emagrecimento, que vai muito além do peso da balança. Eu me chamo Amanda Folador, eu sou nutricionista e eu tô aqui para te ajudar a emagrecer de verdade sem perder o controle na comida. E esse episódio é especial para as mães, quem tem filho pequeno e sente que não tem tempo para si mesma. Eu acredito que isso representa quase todas as mulheres que têm filhos, as mães, de ter essa sensação de que não tem muito tempo disponível também para cuidar de si, porque afinal os filhos acabam sendo a prioridade. Isso é um fato. E eu digo isso não tendo filhos, eu não sou mãe, mas eu atendo muitas mulheres que são. E inclusive essa semana eu estava conversando com uma paciente que tem dois filhos pequenos, um de 2 anos e outro de ainda não fez um ano. E o quanto a rotina vai acontecendo e daqui a pouco tu vai sendo engolida por aquilo e quando tu vê, passou 2 horas e parece que já passou um dia inteiro, né? Numa rotina da manhã, de dar conta de tudo, da comida, arrumar as coisas para levar para escola, trocar fralda, tomar banho, tipo, as coisas vão acontecendo e nem sempre tu consegue nem lembrar de comer tu mesma, né? Tu lembra de dar comida para as crianças, de planejar tudo direitinho para elas, mas e tu? Como é que fica a tua alimentação? Como é que fica o teu autocuidado, esse momento e esses pequenos momentos ao longo do dia, na verdade, né, que a gente precisa ter e que às vezes a gente vai acabando fazendo de qualquer forma, afinal, a prioridade é cuidar dos filhos e dar o melhor para eles. Mas sabe quando tu pega um voo, entra no avião e eles sempre orientam que em caso de despressurização, né, vai cair as máscaras de oxigênio e tu tem que primeiro, sempre, essa é sempre a orientação, colocar a máscara em ti e depois nas crianças ou em outras pessoas que precisam da tua ajuda. Por quê? Porque se tu não tá bem, tu não consegue ajudar os outros, tu não consegue ajudar os outros que tu ama. Mesmo que pra ti eles sejam a prioridade, pra ti seja realmente mais importante colocar neles primeiro, tu precisa estar bem pra garantir que eles estejam bem. Então, eu quero te ajudar a trazer uma outra perspectiva, sem culpa, sem mais um peso e sem mais uma tarefa, mas de algumas coisas que tu pode fazer, algumas coisas para te motivar a também cuidar de ti, a também ter um espaço na tua rotina, na tua agenda, para as coisas que são importantes e relevantes para ti e por teu cuidado para que tu possa realmente garantir a melhor qualidade de vida possível para eles. E hoje em dia a gente já tem muito mais consciência sobre a alimentação das crianças, né? E o que que a gente busca introduzir para elas e como a alimentação no início da vida impacta muito nossos hábitos, nossas preferências, nossa saúde a longo prazo. Então eu vejo muito que as mães, elas prezam e cuidam muito para que os filhos tenham a melhor alimentação possível, que é uma coisa que antigamente, por exemplo, quando eu era criança, a gente não tinha tanta essa dimensão, a gente não ficava se atentando à, à qualidade dos nutrientes, à qualidade da alimentação que a gente dava para as crianças. Por exemplo, para mim era comum comer miojo com salsicha e achar que estava tudo certo, era uma comida normal. E hoje a gente já tem uma noção muito mais clara do quanto isso, como uma coisa frequente, uma coisa na rotina, realmente traz um prejuízo em todos esses aspectos. Então, eu vejo que vocês, mães, se atentam muito para cuidar da qualidade da alimentação dos filhos para que eles tenham uma boa qualidade de vida, para que eles cresçam bem. Mas e a tua qualidade de vida? E a relevância que tu tem também para eles. Para eles é muito importante que eles cresçam bem, claro, mas que tu também cresça bem, para que tu também tenha qualidade de vida para poder aproveitar com eles, para poder viver com eles todos os momentos importantes. Então, se tu tá buscando o emagrecimento, a gente pode usar isso, usar eles também como
um fator que te motiva a ir atrás de mais saúde para ti mesma, porque sai um pouco daquele foco do porquê tu quer emagrecer e a gente coloca em foco, né, o por quem tu quer emagrecer. Até porque muitas vezes, quando o compromisso é só com a gente mesma, a gente acaba deixando mais de lado. Por exemplo, é muito comum que os pacientes falem que querem treinar, mas não conseguem por conta, e quando contratam um personal, eles conseguem ir porque tem um compromisso com outra pessoa. Tá, então a gente poderia aplicar algo semelhante assim aqui nesse contexto, que é, se tu for pensar em emagrecer só por ti, pela tua saúde, pela tua estética, talvez não seja algo que tu consiga se comprometer com tanta firmeza, assim, com tanta clareza do porquê aquilo é importante pra ti. Mas se tu se comprometer a emagrecer, a buscar qualidade de vida, buscar mais saúde pelos teus filhos, para que eles cresçam contigo sempre ali presente, no teu melhor estado, podendo dar um melhor suporte para eles, podendo viver bons momentos junto com eles, brincar, correr, cozinhar, viajar, fazer tudo o que tu gostaria junto com eles, aí fica um motivador diferente, fica um motivador mais interessante, mais concreto nas coisas que tu valoriza e que tu percebe como prioridade também para ti. Até porque o emagrecimento, ele realmente não é só por estética. Quem tem criança pequena, né, sabe que fica carregando peso para tudo que é lado. Tu tá quase fazendo um treino diariamente, carregando os filhos para cima e para baixo. E, enfim, ou tu vai em algum lugar, a criança dorme, tem que carregar no colo, às vezes já nem tá mais numa idade que seria fisicamente fácil de tu carregar ela, né? Mas pensando também no excesso de peso, se tu tá com sobrepeso, obesidade, imagina ter que se abaixar para juntar os brinquedos ali que ficaram bagunçados e já começa a dar dor nas costas, dor no joelho. Imagina ter que carregar o filho ali por uma quadra, sei lá, ele caiu, se machucou e começa a te dar dor, tu não aguenta. O quanto, o quanto também o excesso de peso tá na verdade também prejudicando esses momentos, essa tua qualidade de vida nos momentos do dia a dia, que poderia ser mais leve, mais fácil para ti, mas que o excesso de peso acaba te prejudicando em coisas rotineiras. E outro ponto que acho bem importante a gente conversar, que na maternidade fica muito bagunçado, é o sono. E faz parte desse processo de perda de peso, para quem tem filho, entender, né, e ter claro que tem certas coisas que vão ficar muito difíceis mesmo. Que, por exemplo, quando a gente tem uma rotina de sono prejudicada por conta, né, das demandas ali que o filho pequeno traz, que é normal, né, faz parte desse momento, dessa etapa de vida também. Não tem como a gente, por exemplo, chegar na consulta ou ficar aqui, né, te falando, tipo, ai, priorize a qualidade do sono. A gente sabe que fica muito complexo, que às vezes é literalmente inviável tu dormir 8 horas por dia, 7 horas por dia. Às vezes tu dorme 1 hora e tá sendo acordada, fica tendo um sono todo picotado, ou também não consegue dormir com a profundidade que precisaria, né, para ter aquela boa qualidade do sono. E nesse momento, tudo bem, não vai ser um aspecto que a gente vai focar e vai priorizar dentro de todos os outros pontos que a gente pode se atentar e tem uma brecha real e viável da gente buscar melhorar, né? O sono, por exemplo, vai ter várias mães que vão me dizer que não tem como. É isso que a gente tem para trabalhar hoje e tudo bem. Então, um primeiro passo é também a gente conseguir entender e aceitar que tem certas fases, certas etapas em que realmente não vai dar pra gente melhorar e se atentar a alguns pontos que a gente gostaria. E eu digo isso que às vezes pode parecer talvez meio óbvio pra ti, mas porque eu sei que a maternidade também vem com muitos pesos, muitas culpas, muitas situações que a gente se cobra que deveria estar fazendo mais ou deveria estar fazendo melhor. E entender que em certas situações, certos momentos, certas etapas, tu não vai conseguir fazer o ideal, também já ameniza e suaviza todo essa culpa, esse peso mesmo que tu vem carregando e que pode ser que também esteja te prejudicando no teu objetivo final. Então, por exemplo, talvez hoje o teu sono realmente seja algo que a gente não vai conseguir melhorar ou fazer algum ajuste ali para te dar mais qualidade no sono, mais energia, mais disposição. Talvez realmente não tenha como. Mas quando teus filhos estão na escola, tu consegue tirar 30 minutinhos para fazer uma caminhada, para treinar. Pode ser que isso se encaixe hoje na tua rotina.
Ou não, realmente tu não consegue, tu não tem tempo para ir treinar, tu começa a fazer, por exemplo, uma esteira que tu tem ali em casa, e aí uma criança já começa a chorar, outra começa a pedir comida, enfim, tu tem muitas outras demandas e realmente a atividade física tu não tá conseguindo encaixar nesse momento. Tudo bem, mas tu consegue, por exemplo, deixar as comidas preparadas no final de semana ou ir no supermercado e pelo menos comprar as coisas que tu já quer ter. A gente não vai, provavelmente, vai ser muito difícil tu conseguir alinhar todos os pilares, né, do estilo de vida que a gente tem, que te ajudariam no emagrecimento. Mas é muito possível que a gente consiga melhorar alguns aspectos que hoje em dia talvez tu não esteja conseguindo olhar para eles por conta de tu estar colocando outras coisas como prioridade e esquecendo de te colocar ali também nessa lista de coisas que são importantes e relevantes tanto para a tua saúde, quanto para a rotina da casa, quanto para a qualidade de vida dos teus filhos. Então, além de compreender a nova realidade e o que é realmente viável de tu fazer nesse momento, talvez seja um momento da gente repensar a magnitude, assim, o tamanho das metas que tu vai colocar. Porque às vezes a gente fica se cobrando, tipo, tá, então eu preciso treinar a musculação 3 vezes por semana. Se não fizer as 3 vezes, aí já nem vale a pena. Só que talvez nesse novo momento tu consiga fazer uma vez. E tudo bem? Talvez uma vez por semana já seja incrível dentro da tua realidade hoje. Talvez tu não treine há mais de um ano. E o quanto ter uma atividade física melhora a tua disposição, mesmo que pareça um pouco contraditório, né? Afinal, tu tá cansado, tu tá indo treinar, que também vai deixar o corpo fisicamente mais cansado, mas também te dá mais disposição para estar ali com teus filhos, para fazer as coisas que tu precisa, as tarefas, enfim, tanto no trabalho quanto em casa, né? E entender que talvez o que tu tenha como ideal de saúde não seja possível hoje, mas tudo bem, qualquer coisa que tu faça que seja além ou a mais ou cuidando de ti, dando atenção para esses pontos que tu não estava cuidando antes, já é muito rico e muito relevante para tua saúde, para os teus objetivos. Se tu não estava treinando nada, treinar uma vez por semana que seja, no único dia que tu tem livre, porque não sei, os teus filhos conseguem ficar com a avó, ou com uma babá, ou com teu marido, com alguém que seja da rede de apoio, com uma amiga, enfim, já ajuda muito, já faz muita diferença. Porque mesmo que talvez numericamente seja pouco o treino, tu também tá reestabelecendo esse hábito e voltando a ter atividade física, por exemplo, como algo presente na tua vida. Também entender que constância não significa fazer sempre o perfeito, mas fazer quando dá e como dá nessa situação, assim. Então, talvez essa semana tu consiga treinar uma vez, talvez na próxima nenhuma, mas na outra tu já consiga duas, ou consiga voltar uma pelo menos. E tudo bem, a constância não significa fazer sempre tudo igual. Significa fazer apesar das dificuldades e das advertências assim que vão e das adversidades que vão acontecendo no meio do caminho, tu manter o hábito a longo prazo. Tu não vai olhar ali com uma lupa uma semana se tu fez o hábito ou não. Ou não necessariamente nem em um mês, mas em um ano tu conseguiu e mantendo a constância ao longo de um ano, talvez em um mês tu não consiga treinar nada. Não sei, os filhos ficaram doentes. Agora no inverno, né, também indo pra escolinha, é muito comum ficar gripado e faz parte, realmente é uma coisa que vai possivelmente te impedir de colocar em prática algumas combinações, algumas metas assim de saúde, de estilo de vida que tu teria em outras situações num período em que eles estão bem, em que eles não estão, né, gripados, por exemplo. Então, um mês que tu não treinou por conta dessas situações não impede de tu ter uma constância no final do ano. Pode ser, tá, no mês seguinte tu volta a treinar uma vez por semana, que seja, ou 2 vezes, quanto der. Ou enfim, às vezes chega numa situação e tá, então tu tá finalmente conseguindo ir 3 vezes. Mudou, porque também a rotina com criança, ela é bem dinâmica, né? Então, às vezes a gente planeja o dia de um formato e ele não acontece. Ele vira uma bola de neve, vira completamente outra coisa. E tudo bem, a gente precisa ter certas coisas relativamente planejadas, mas é um planejamento que tem que ser flexível, porque às vezes acontecem imprevistos ou realmente não sai como tu tinha inicialmente idealizado. E tudo bem, o importante é tá, vamos recalcular a rota e ver o que que dá para ser feito dentro dessa situação. E se por acaso não der hoje, tudo bem, amanhã tu tenta de novo e a gente vai vendo assim o que que é possível dentro de cada cenário, cada etapa e cada momento mesmo.
E falando também um pouco de atividade física, da alimentação, esses hábitos de saúde que eles são hábitos de saúde que a gente tem, né, como importantes e relevantes, e que eles também servem de exemplo para os filhos, né? Então, eu tenho certeza que tu se dedica ao máximo e se esforça para que as crianças comam bem, sejam ativas. Às vezes nem precisa se esforçar, né? As crianças estão correndo por tudo. Mas enfim, quando já são um pouco mais velhos, coloque eles para fazer atividade física, no colégio tem também. Então, tu preza e tenho certeza que tu cuida para que eles recebam esses bons hábitos nessas situações. Mas uma coisa que pesa muito além da gente instruir e cuidar mesmo para que eles consigam construir esses hábitos é também dar o exemplo. Vocês já devem ter sentido isso na pele, tenho certeza que a criança ela aprende muito com o exemplo. Então, claro, é super útil, é maravilhoso se tu conseguir dar uma alimentação super saudável para ela, instigar a atividade física, mas se tu também estiver fazendo esses hábitos, construindo uma boa alimentação para ti, mantendo bons hábitos de atividade física para ti, na tua rotina, eles vão consolidar essas informações, esses hábitos como importantes em geral para eles, com muito mais força, porque eles estão te vendo também colocar isso em prática. Assim como também vocês já devem ter percebido que se com criança pequena, assim, né, que a gente tem a recomendação que elas não consumam açúcar até os 2 anos. Se tu tá com uma criança ali de 1 ano e meio, que já tem bastante, né, compreensão do que tá acontecendo numa situação, assim, ela tá sempre atenta, enfim. E se tu tá comendo um chocolate, ela já tá, né, também comendo a grande maioria das coisas, ela vai também se interessar em comer. E se tu disser, não, ela não pode ainda, nessa idade talvez ela ainda aceite com mais tranquilidade, mas com o tempo, uma criança de 5, 6 anos, ela começa a ficar confusa se tu tá comendo e ela não pode. Ela começa também a querer comer aquilo com mais frequência porque é o que tu tá dando de exemplo. E reforço que isso não tá vindo como uma forma de jogar culpa e nenhum peso a mais em vocês, né? É uma forma de estimular que os bons hábitos estejam mais presentes, também como uma outra forma de ensinar teus filhos a ter os melhores hábitos possíveis. E também, às vezes, a gente tem a concepção que precisaria treinar por 1 hora, mas às vezes o que dá é tipo 10 minutos, 20 minutos, meia hora, tá tudo certo. Se é isso que tu conseguiu, vai em frente que já tá muito melhor do que não fazer nada, né? E agora partindo para um pouco das ideias do que tu pode fazer para começar, né, na prática, a voltar a cuidar de ti, colocar teus hábitos de saúde que vão te ajudar no emagrecimento também nessa rotina que é um pouco corrida, né, digamos assim. Um pouco é sacanagem, né, bem corrida. Mas claro que cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma rotina. Então, tu vai ter que olhar para tua rotina hoje, para tua realidade hoje e ver o que ah, o que cabe, o que faz mais sentido, talvez, agora tu incluir, o que é viável hoje tu incluir, ou o que tu poderia mudar, né, ou trocar, substituir, poderia ser na alimentação, pode ser na atividade física, pode ser nas compras, pode ser na organização. E claro, gente, lembrando que as mulheres que têm mais, as mães que têm mais rede de apoio ou mais condição financeira acabam tendo algumas facilidades ou né, situações que acabam ficando um pouco mais fácil. Por exemplo, às vezes comprar marmita congelada ou algumas porções assim já te ajuda muito na alimentação da semana, que seja para ti, que seja para a família toda, porque já reduz um tempo que tu precisa despender na cozinha para preparar as coisas, que pode ser um momento em que, por exemplo, tu tá aproveitando mais com teus filhos, ou tu tá fazendo ali, sei lá, uma esteira rapidinha, dar uma volta no bairro, pode ser até com as crianças, enfim. Mas de qualquer forma, ter opções congeladas, independente se tu compra ou se tu faz já uma vez em maior quantidade e congela, nossa, é uma baita mão na roda, é algo que ajuda demais a implementar essa rotina saudável. E uma coisa que eu vejo muito, né, já vi bastante no consultório, as mães fazendo é a comida separada dos filhos e dos pais, ou enfim, das crianças pequenas e do resto da família, para priorizar que das crianças seja mais saudável, mas aí e daí depois os pais comem qualquer coisa, né? Pede uma teleentrega, come o que sobrou. E isso também acaba prejudicando, né? Na verdade, toda a tua alimentação e todos os teus hábitos. Porque se tu não consegue fazer uma refeição completa, tu já tá com o sono desregulado, né? Vamos partir
desse pressuposto que teu estudo não tá mil maravilhas. Então, isso já tá afetando algumas questões metabólicas e hormonais que afetam tanto tua fome quanto tua saciedade. E aí tu já não tá conseguindo fazer refeições completas, seja porque de manhã é muito corrido, não consegue fazer café da manhã, tua primeira refeição é o almoço, e aí chega no almoço e não tem comida para todo mundo. Tu cuidou para fazer para as crianças, mas tu não se organizou para fazer para ti. E aí tu come só o que sobrou ali, ou come um pão com queijo, um pão com manteiga, pra pelo menos segurar ali um pouco. Aí, claro que logo em seguida tu vai estar com fome. Aí, por exemplo, as crianças vão pro colégio de tarde. Aí tu fica tu vai trabalhar ou tu vai ficar em casa de tarde. Pode ser trabalhando de casa também, ou enfim, cuidando da casa, e tu vai ter muita oportunidade de comer outras coisas. E aí tu acaba beliscando, tu acaba comendo coisas que não seriam mais legal para ti, pensando tanto na tua saúde quanto no emagrecimento. Então, buscar fazer refeições completas na medida do possível, que seja pelo menos no almoço e na janta, né? Que às vezes eu sei que as refeições intermediárias ficam bem inviáveis, mas uma coisa que vai te ajudar a ter essas refeições completas nas refeições principais, no almoço e na janta, é preparar as comidas tudo junto, não diferenciar tanto o que que é a comida das crianças e o que que é a comida dos adultos, né? Digamos assim, dos pais. Então, preparar tudo junto economiza o tempo na hora de preparar e na hora de comer te dá muito mais possibilidade de ter uma refeição completa e uma refeição adequada para ti, que vai te dar mais energia, mais disposição, vai te deixar com mais saúde e possivelmente te ajudar também no processo de perda de peso. Outra coisa que dá pra fazer que ajuda bastante é quando vai no supermercado comprar só os produtos que tu realmente gostaria que tivesse na alimentação das crianças e na tua, assim, dentro da dieta, enfim, o que tu busca para emagrecimento. E aí, quando tu vai comer essas exceções, assim, fora do plano, que seja na rua, que aí tu compra uma porção pequena, comeu ali, acabou e tu não vai ter em casa para comer em outras situações, ficar beliscando, enfim. Sempre que possível também ter alguma coisa na bolsa, assim, que seja uma barrinha de cereal, uma fruta assim mais prática, tipo uma banana, uma maçã ou castanhas, enfim, lanchinhos mais práticos pra ti. Também ajuda muito, né? Porque quando a gente tá com criança pequena, a gente sempre sai carregada de um monte de coisa, porque precisa ter, tipo, troca de roupa, fralda, às vezes também comida pra criança, que não come de tudo quando tá na rua. Então, a gente prepara toda uma malinha pra sair com a criança. Então, pra ti, busca só pelo menos ter ali ah, uma opção de lanche pra tu não ficar sempre morrendo de fome ou passando fome em outras situações, porque também isso abre uma porta pra tu acabar comendo mais, exagerando em outras situações e criar aquele ciclo de bola de neve de tu não tá conseguindo se cuidar tanto assim quanto tu gostaria. Outra coisa que eu lembrei agora que também é comum ficar bem prejudicada, é água. Às vezes a gente simplesmente esquece de tomar água, né? Então se organizar para ter garrafinhas, copos disponíveis em vários cômodos da casa, no carro, sempre tem uma garrafinha que tu leva junto. Pra ti, nossa, isso vai te ajudar bastante assim a já pelo menos lembrar e deixar meio consciente que tu também tá buscando se hidratar, tomar água. Imagina se a gente tá com baixo consumo de água, mais desidratada mesmo, a gente começa a ter dor de cabeça, cansaço, fadiga, e aí começa a ficar mais irritada também, né? Não consegue ter tanta paciência. Enfim, vira aquela bola de neve também, né? Mesmo esquema. Esses são alguns dos pontos que eu converso com minhas pacientes que estão passando por essas situações, que têm filho pequeno ou que, enfim, são mães e ainda têm essas demandas bem presentes na rotina, né? Mas eu tenho certeza que tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, muitas outras trocas, assim, ajustes na rotina ou ideias que a gente poderia trazer para te ajudar a incorporar mais esses hábitos saudáveis e colocar em prática o que tu gostaria para ti também, né? Então comenta aqui embaixo qual que é a tua maior dificuldade nessa rotina na maternidade. O que que tá sendo mais difícil hoje para ti? E a gente vai pensando juntas em soluções para te ajudar a tornar isso mais fácil ou incorporar ali novos hábitos ou hábitos, enfim, melhores. E lembrando que tu não precisa fazer tudo perfeito para ter resultado. Às vezes, só inserindo esses novos hábitos ou esses pequenos ajustes já dá uma baita diferença na tua disposição, na tua saúde e no teu próprio emagrecimento. E lembra que quanto melhor tu estiver com a tua saúde, com a autoestima, com a tua disposição, melhor teus filhos também vão estar. Porque a tua qualidade de vida, a tua realidade mesmo, reflete na deles também. Então, cuidar de ti, se colocar também na lista de prioridades, não é egoísmo. É, inclusive, algo muito importante e muito relevante para a qualidade de vida deles.
Tu estar se sentindo bem é mais importante para eles, para teus filhos, do que tu imagina. Eles podem ser a tua prioridade, eles podem ser a prioridade no momento, mas não se deixa de lado, isso também afeta eles. E eu vejo muitas vezes a gente colocando a meta de emagrecimento como estética, como o motivador para tu estar buscando a perda de peso ou cuidar mais da tua saúde, mas na prática eu vejo que a estética, claro, ela é relevante, ela é importante, e né, a tua autoestima é importante, mas ela é um motivador fácil da gente deixar de lado nos momentos difíceis. E os teus filhos colocar a relevância de tu estar bem para eles como um motivador no teu processo de perda de peso é muito mais sólido, é muito mais concreto e vai ser difícil tu deixar isso de lado, porque eles são importantes para ti. Então era essa a mensagem que eu queria deixar para tu levar isso em consideração também na tua jornada e no teu processo de perda de peso. Então, se tu gostou do vídeo, já curte ele, compartilha com outra mãe, uma amiga tua, uma prima, enfim, uma colega de trabalho que também está buscando emagrecer ou está nesse processo de perda de peso ou não está conseguindo iniciar, ter esse pontapé inicial para voltar a cuidar de si mesma, para ela assistir também. E se tu gostou, já se inscreve aqui no meu canal, que a gente tem vídeo novo toda semana, onde eu te ajudo de alguma forma a chegar no emagrecimento de verdade sem perder o controle na comida.